Eleições 2022. A maior cobertura, claro, você sabe, terá aqui na Jovem Pan das eleições 2022. São 10 horas e 32 minutos e nós estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Márcio França, do PSB, declarou que pode disputar o governo paulista mesmo neste ano. O João Vitor Rocha está conosco. Existe agora uma outra alternativa ou de fato ele vai encaminhar aí essa candidatura ao governo? Ele já foi governador, né? Herdou o governo no então governador à época, o Geraldo Alckmin. Ele permaneceu então quando ele se desincompatibilizou para disputar as eleições presidenciais. Então Márcio França assumiu e disputou muito próximo com João Dória a última eleição para o governo paulista. E o João Vitor, então, já bateu o martelo ou ainda muita especulação? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. Olha, Marcelo, martelo batido ainda não é 100% certo, mas a tendência é, de fato, que ele dispute esta vaga ao governo aqui de São Paulo. Ele tem três opções, né? O cenário A, B e C para tomar essa decisão. No cenário A, que é justamente essa possibilidade de disputar essa vaga aqui ao governo de São Paulo, que é a principal tendência, eu conversei com pessoas do PT, do Partido dos Trabalhadores, ligados à campanha de Fernando Haddad, e a avaliação que me fizeram foi a seguinte: Márcio França, ele tem piamente a certeza que é capaz de vencer Fernando Haddad no segundo turno, que ele tem uma chance muito grande de absorver os votos de Rodrigo Garcia e também Tarcísio de Freitas nessa disputa contra Fernando Haddad no segundo turno. Ele teria esse teto muito maior do que o petista. Então, nesse cenário de segundo turno, ele, Márcio França, seria o vitorioso contra o Fernando Haddad. A principal preocupação da sua candidatura é exatamente o primeiro turno, se ele conseguiria atingir os votos necessários, superar Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas. Mas, numa disputa interna contra Fernando Haddad, ele, Márcio França, seria o favorito. Então, na avaliação do PT, do Partido dos Trabalhadores, Márcio França não deixaria a sua candidatura em prol de uma candidatura de Fernando Haddad, porque ele acredita que a sua candidatura é mais forte, digamos assim, do que a do petista. Este é o cenário A. O cenário B é justamente uma informação que a gente já trouxe aqui na programação da Jovem Pan, que eu conversei com pessoas ligadas à campanha de Márcio França e que o desejo dele, de fato, é ser um ministro do eventual governo do presidente Lula, caso Lula vença as eleições agora de outubro. Depende dessa costura do que vai ser feito entre PSB e PT, essa aproximação entre Geraldo Alckmin e Lula, e Márcio França acredita que com a eventual vitória de Lula, ele pode sim ser um dos ministros do governo do petista. E o terceiro cenário é aquela questão do Senado. A gente já trouxe aqui também a informação que eu conversei com pessoas ligadas à campanha de Márcio França e ele não deseja ser senador. O Senado, ele pode disputar essa possibilidade no Senado, essa candidatura ao Senado, dependendo do que for articulado, mas não é o seu principal desejo. Ele prefere ser governador aqui de São Paulo ou ministro do presidente Lula. E o ponto que você levantou, Marcelo, exatamente sobre aquela última disputa contra João Dória, um dos argumentos dele é que ele teve uma disputa muito justa com o João Dória, mais de 10 milhões de votos. Então, a sua candidatura é muito forte aqui no estado de São Paulo para ele liberar esta candidatura para Fernando Haddad, entregar esta candidatura na mão do Partido dos Trabalhadores. Esses são os três cenários que estão sendo analisados por Márcio França, mas de fato o mais forte é que ele dispute essa vaga ao governo de São Paulo. João Vitor Rocha, daqui a pouco ele volta conosco aqui na programação da Jovem Pan. E para comentar as notícias nesta terça-feira, eu trago agora a Cristina Grêmio. Cristina, muito bom dia. Oi, Marcelo, bom dia a você e a todos que nos assistem aqui na Jovem Pan News. Cristina, a gente sabe que as pesquisas estão norteando aí candidaturas, derrubando o caso do João Dória, que foi deixado de lado. Os partidos fazem muitas pesquisas internas, avaliam cenários, evidentemente. Mas pelo que o João Vitor nos contou, o que eles estão imaginando é o seguinte: hoje a Haddad está na frente, depois nós temos aí Márcio França e na sequência, então, já aparece até bem o ex-ministro, então, Tarcísio de Freitas. A ideia deles, então, era que os dois, se esse cenário permanecer, eles chegam lá no segundo turno, então vão disputar PT e PSB. Mas claro que a campanha ainda nem começou, né, Cristina? Nem começou e tem muito chão para rodar, né? Veja que o eleitor paulista, ele já rejeitou
Fernando Haddad em eleições passadas. O paulistano, então, nem se fala, né? Não quis reeleger Haddad sequer prefeito da capital. Então, o PT tem muito chão para caminhar aí, precisa efetivamente de muitas alianças para tentar fazer decolar essa candidatura Haddad, ainda que o nome dele tenha, obviamente, um recall. Foi candidato a presidente da República, né? Aquela candidatura orquestrada de dentro de uma cela da Polícia Federal aqui de Curitiba, quando o ex-presidente Lula estava preso, foi apelidado de poste do Lula, com muita legitimidade pelo eleitorado, que não gostou, obviamente, de ver a candidatura Haddad surgir daquela forma, né, num acordo dentro da prisão, é muito ruim. E foi uma candidatura que não, embora tenha tido uma votação expressiva, óbvio, toda a esquerda se uniu para tentar eleger Haddad, mas que não decolou, está aí o presidente Bolsonaro eleito. Então, veja, tem essa movimentação do PT, que precisa se esforçar muito para conseguir fazer essa candidatura decolar, e às custas de vice, né? O PT está namorando a Marina Silva para vice, que já foi colocado pelo nosso repórter aí em outros momentos nos nossos jornais. A Marina, obviamente, tem um pé atrás, porque ela foi traída e ela foi difamada pelo PT na eleição de 2014. Vamos lembrar que é aquela eleição em que a ex-presidente Dilma, no auge da maior recessão da história, provocada pelo governo dela, ela conseguiu se reeleger, e depois a gente soube na delação do ex-ministro Palocci que o PT tinha em mãos nada mais, nada menos do que 1 bilhão e 400 milhões de reais desviados de empresas estatais naquele esquemão do Petrolão e de outras empresas, apenas para aplicar na reeleição da ex-presidente Dilma. Gastaram muito daquele dinheiro com marqueteiros que criaram um monte de mentiras, parte delas para denegrir a então candidata Marina Silva, e é óbvio que a conversa com ela agora é muito difícil, a cicatriz ainda está aberta. O PT simplesmente agiu de forma muito desonesta, especificamente em relação a Marina Silva na campanha de 2014. Aí Márcio França falando aqui que ele falando não, né? O PT cogitando aqui que ele poderia ser vice de Haddad, mas ele tem, obviamente, outras pretensões. Uma delas é ele próprio se tornar governador de São Paulo, tem essa possibilidade de virar senador, e o que ele tem dito para interlocutores é que ele almeja ser ministro de um eventual governo Lula. Eu acho que o eleitorado que eventualmente esteja já atento às movimentações da política paulista já fica com um pé atrás quando alguém diz que quer ser ministro de um possível novo governo Lula, porque o brasileiro que está atento não quer um bandido descondenado por manobras do judiciário tomando o comando do país novamente.